Já se perguntou se aqueles sinais que o seu corpo dá de vez em quando são apenas parte da idade ou se podem estar a dizer-lhe algo mais sério? Falo, claro, daqueles momentos em que o nosso intestino fala mais alto, libertando gases. É algo tão comum, tão humano, mas muitas vezes ignorado ou até motivo de vergonha. A verdade é que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo passa por mudanças e a forma como digerimos os alimentos e producimos gases também se altera. Mas e se eu lhe dissesse que nem todo o gás intestinal é igual? Que alguns tipos específicos podem ser, na verdade, um sussurro do seu corpo, um alerta para algo que merece a sua atenção, especialmente depois dos 60. Pode parecer estranho pensar nos seus próprios gases como um indicador de saúde, mas acredite, eles carregam mensagens importantes. Ao longo da vida, habituamo-nos a certas sensações, a certos cheiros, e tendemos a normalizar aquilo que, na verdade, pode estar a indicar um desequilíbrio, uma necessidade de cuidado. Quantas vezes já não ouviu alguém dizer: é da idade, para algo que, no fundo, sabe que não é bem assim? Esta atitude, de desvalorizar o que o corpo tenta comunicar, pode ser dolorosa a longo prazo, levando a que problemas simples se tornem mais complexos. O segredo para a nossa saúde, especialmente nesta fase da vida, é aprender a ouvir e a interpretar esses sinais, por mais triviais que pareçam à primeira vista. Neste vídeo, vamos desmistificar essa conversa e vou mostrar-lhe 5 tipos de gases intestinais que, se notar, podem ser sinais de alerta para a sua saúde, algo que nunca deve ignorar. Prepare-se para uma conversa franca e muito útil. Fique comigo até ao final, porque vou partilhar algo que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre o seu próprio bem-estar. Vamos mergulhar de cabeça neste assunto. Começando com o primeiro tipo de gás que merece a sua atenção especial. Refiro-me aos gases com cheiro excessivamente forte e desagradável. Todos nós sabemos que os gases intestinais têm um cheiro característico, mas quando esse odor se torna particularmente intenso, fétido ou diferente do habitual, é a altura de ligar o sinal de alerta. Pense nisto como um aviso. O que causa este cheiro tão forte? Geralmente, deve-se à produção de compostos de enxofre pelas bactérias no nosso intestino. E por que é que as bactérias produziriam mais desses compostos? Uma das razões mais comuns é a má absorção de certos alimentos. Imagine que o seu intestino não está a digerir e a absorver completamente os hidratos de carbono complexos ou algumas proteínas. Esses alimentos não digeridos chegam ao intestino grosso, onde as bactérias os fermentam. E essa fermentação, se for de resíduos que não foram bem processados, pode resultar na produção de gases com um odor muito mais intenso, muitas vezes comparado ao de ovos podres ou algo igualmente desagradável. Por exemplo, se tem dificuldade em digerir alimentos ricos em frutose, como algumas frutas, maçãs, peras ou xarope de milho com alto teor de frutose ou lactose, presente no leite e em alguns laticínios, esses açúcares podem fermentar excessivamente no intestino grosso, resultando em gases de cheiro forte. Outra causa pode ser um desequilíbrio na sua microbiota intestinal, ou seja, na comunidade de bactérias que vivem no seu intestino. Se há um crescimento excessivo de certas bactérias que produzem esses compostos sulfurosos, o cheiro pode tornar-se notavelmente pior. Pense na sua microbiota como um jardim. Se algumas ervas daninhas crescem demais, desequilibram o ecossistema. Às vezes, o consumo excessivo de alimentos ricos em enxofre, como brócolos, couve-flor, couves de Bruxelas, cebola e alho, pode contribuir para gases mais cheirosos. Mas se estes alimentos sempre fizeram parte da sua dieta e o cheiro mudou drasticamente, é preciso investigar. O que fazer se notar isso? Primeiro, comece por observar a sua dieta. Está a consumir muitos alimentos que sabe que lhe causam gases? Tente reduzir a ingestão desses alimentos por um tempo e veja se há uma melhoria. Considere também a possibilidade de intolerâncias alimentares, como a lactose, que se tornam mais comuns com a idade. Experimentar eliminar os laticínios por algumas semanas pode dar-lhe uma pista. Além disso, conversar com um médico ou nutricionista pode ser muito útil.
Eles podem sugerir testes para intolerâncias ou até mesmo um plano alimentar para ajudar a reequilibrar a sua microbiota. Pequenas mudanças podem trazer um alívio enorme e, mais importante, tranquilidade ao saber que está a cuidar de si. O segundo tipo de gás que deve preocupá-lo é aquele que é excessivo em volume e frequência, especialmente quando vem acompanhado de inchaço abdominal e dor. Não estamos a falar dos gases normais que todos libertamos várias vezes ao dia. Estamos a falar de situações em que sente o estômago permanentemente inchado, como um balão, com cólicas ou dores agudas, e uma necessidade constante e incontrolável de libertar gases, muitas vezes sem alívio significativo após a passagem. Este cenário pode ser um sinal de algo mais. Uma das causas mais frequentes para este tipo de gases é a síndrome do intestino irritável, ou CI. A CI é uma condição crônica que afeta o intestino grosso e pode causar cólicas, dor abdominal, inchaço, gases e diarreia ou obstipação. Embora a causa exata seja desconhecida, pensa-se que o estresse, a dieta e a forma como o cérebro e o intestino comunicam desempenham um papel. Outra possibilidade é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, conhecido como SIBO. Normalmente, o intestino delgado tem poucas bactérias em comparação com o intestino grosso. No entanto, em algumas condições, bactérias do intestino grosso podem migrar e crescer em excesso no intestino delgado. Estas bactérias fermentam os alimentos à medida que passam por lá, muito antes de chegarem ao intestino grosso, produzindo uma quantidade enorme de gases, resultando em inchaço e desconforto logo após as refeições. Pessoas com SIBO podem sentir-se cheias mesmo depois de comerem pouco. Além disso, a má absorção de certos hidratos de carbono, como os FODMAPs, Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monossacarides, e poliols, presentes em muitos alimentos saudáveis, como algumas frutas, vegetais, leguminosas e produtos lácteos, pode levar a gases excessivos. O seu corpo pode ter dificuldade em processar estes açúcares, que depois fermentam no intestino. Como lidar com isto? É crucial manter um diário alimentar. Anote o que comeu, quando sentiu os sintomas e a intensidade do desconforto. Isto pode ajudar a identificar padrões e alimentos gatilho. Experimentar uma dieta de eliminação, sob a supervisão de um nutricionista, pode ser muito revelador. Isto envolve remover certos alimentos suspeitos da sua dieta por um período e depois reintroduzi-los um a um para ver qual desencadeia os sintomas. No entanto, a autodiagnose e autotratamento podem ser perigosos. Se estes sintomas de gases excessivos, inchaço e dor persistirem e afetarem a sua qualidade de vida, é fundamental consultar um médico. Eles podem fazer testes específicos para SIBO, intolerâncias alimentares, ou diagnosticar e gerir condições como a CIE. Lembre-se, o seu conforto e bem-estar são importantes e não precisa de viver com este desconforto diário, como se fosse algo normal da idade. Procure ajuda e encontrará soluções que o farão sentir-se muito melhor. É um passo importante para viver com mais leveza e menos preocupações. Passando agora para o terceiro tipo de gás, que pode ser um sinal de alerta, e este é particularmente importante. Gases acompanhados de perda de peso inexplicável e mudanças significativas nos hábitos intestinais, como diarreia crônica ou obstipação persistente. Quando os gases deixam de ser um problema isolado e começam a vir acompanhados por outros sintomas sistémicos, o corpo está a dar um sinal mais forte de que algo está errado. A perda de peso inexplicável significa perder peso sem ter mudado a sua dieta ou o seu nível de atividade física. Se isto estiver a acontecer, juntamente com gases e alterações no trânsito intestinal, pode indicar um problema de má absorção grave, onde o seu corpo não está a conseguir absorver nutrientes essenciais dos alimentos. Condições como a doença celíaca, por exemplo,
que é uma reação imune ao glúten, podem danificar o revestimento do intestino delgado, levando à má absorção e, consequentemente, a gases, diarreia, inchaço e perda de peso. Outra possibilidade é a insuficiência pancreática, onde o pâncreas não produz enzimas digestivas suficientes para decompor os alimentos, resultando em má absorção de gorduras, o que pode causar fezes gordurosas, gases e perda de peso. Inflamações no intestino, como as que ocorrem na doença de Crohn ou colite ulcerosa, também conhecidas como doenças inflamatórias do intestino DI2, podem causar dor abdominal, gases, diarreia, por vezes com sangue, e perda de peso. Estes são sinais de que o seu sistema digestivo pode estar sob ataque ou não a funcionar como deveria, e são condições que exigem diagnóstico e tratamento médicos urgentes para evitar complicações a longo prazo. O que deve fazer? Se está a experienciar esta combinação de sintomas, não hesite. Marque uma consulta com o seu médico o mais rapidamente possível. Não tente autodiagnosticar-se ou adiar a visita. O médico poderá solicitar exames de sangue, análises de fezes ou mesmo procedimentos como uma endoscopia ou colonoscopia para investigar a causa. Quanto mais cedo for feito um diagnóstico, mais eficaz e simples poderá ser o tratamento. A sua saúde é o seu bem mais precioso, e ignorar estes sinais pode levar a complicações sérias e desnecessárias. O quarto tipo de gás que exige a sua atenção imediata é o que vem acompanhado de sangramento retal, ou seja, sangue nas fezes ou fezes pretas e com aspecto de alcatrão. Este é um sinal de alerta vermelho brilhante e não deve, em circunstância alguma, ser ignorado. Quando há sangue nas fezes, pode ser visível como sangue vivo e vermelho brilhante no papel higiênico ou na sanita, o que geralmente indica sangramento do trato gastrointestinal inferior, cólon ou reto. No entanto, as fezes pretas e com aspecto de alcatrão, melena, indicam sangramento do trato gastrointestinal superior, esôfago, estômago ou intestino delgado, onde o sangue foi digerido, alterando a sua cor e consistência. A presença de gases, juntamente com qualquer um destes tipos de sangramento, pode ser um sintoma de várias condições graves, algumas das quais necessitam de intervenção médica urgente. Podem ser causadas por hemorroidas ou fissuras anais, que são menos graves, mas ainda precisam de atenção médica. No entanto, também podem ser sinais de pólipos no cólon, diverticulose, doença inflamatória intestinal, úlceras gástricas ou, de forma mais preocupante, de cancro coloretal. O cancro coloretal é uma preocupação crescente e a detecção precoce é fundamental para um tratamento bem-sucedido. Embora gases sejam um sintoma muito comum e inofensivo na maioria das vezes, quando associados a sangramento, transformam-se num indicador de uma situação que exige investigação médica urgente. O que fazer? Se notar qualquer tipo de sangramento nas suas fezes, ou se as suas fezes estiverem pretas e com aspecto de alcatrão, procure assistência médica de emergência. Vá a um pronto-socorro ou ligue para o seu médico imediatamente. Não espere para ver se melhora. Este é um sinal que o seu corpo lhe está a dar com muita clareza, e a sua rápida resposta pode fazer toda a diferença no diagnóstico e no desfecho da sua saúde. Lembre-se, é sempre melhor ser cauteloso e verificar do que ignorar e arrepender-se depois. Haja com responsabilidade para com a sua saúde. Por fim, o quinto e último tipo de gás que não pode ignorar é aquele que vem acompanhado de dor abdominal intensa, febre, vômitos e incapacidade de evacuar ou de eliminar gases. Esta combinação de sintomas é uma emergência médica e requer atenção imediata. Não há espaço para dúvidas ou atrasos aqui. A dor abdominal intensa, especialmente se for súbita e localizada, pode indicar uma inflamação aguda ou uma obstrução. Quando esta dor é acompanhada de febre, isso sugere uma infecção ou inflamação mais séria no corpo. Os vômitos, particularmente se forem persistentes, e a incapacidade de evacuar ou de eliminar gases, apontam para uma potencial obstrução intestinal. Uma obstrução intestinal pode ser causada por várias condições, como hérnias, aderências de cirurgias anteriores,
tumores ou inflamações severas. Se o intestino estiver bloqueado, o gás e as fezes não conseguem passar, acumulando-se e causando dor excruciante e outros sintomas graves. Outras condições urgentes que podem manifestar-se com esta combinação de sintomas incluem apendicite, inflamação do apêndice, diverticulite, inflamação de pequenas bolsas no intestino grosso ou uma isquemia intestinal, fluxo sanguíneo inadequado para o intestino. Todas estas são condições sérias que podem levar a complicações potencialmente fatais se não forem tratadas rapidamente. O seu corpo está a gritar por ajuda quando lhe apresenta este conjunto de sintomas. O que deve fazer? Se você ou alguém que conhece apresentar esta combinação de gases com dor abdominal intensa, febre, vômitos e incapacidade de eliminar gases ou evacuar, procure imediatamente uma unidade de emergência médica. Não tente automedicar-se ou esperar que os sintomas passem. Cada minuto conta nestas situações. O pessoal médico estará apto a realizar os exames necessários, como exames de imagem, para diagnosticar a causa e iniciar o tratamento adequado, que pode incluir desde medicação até cirurgia de emergência. Lembre-se, é natural sentir algum desconforto com gases de vez em quando, mas quando os gases se tornam parte de um quadro mais grave, com sintomas intensos e perturbadores, é um sinal claro de que precisa de ajuda profissional sem demora. A sua vida pode depender da sua rapidez em procurar essa ajuda. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que este vídeo tenha sido uma verdadeira revelação para si. Falamos sobre os gases intestinais, algo tão comum, tão parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes desvalorizamos ou até nos envergonhamos. Vimos que nem todo o gás é igual. Começamos pelos gases com cheiro excessivamente forte, um sinal de que algo na digestão ou na microbiota pode não estar a funcionar bem e que observar a nossa dieta ou consultar um profissional pode ser o primeiro passo. Depois, abordamos os gases excessivos em volume e frequência, que vêm com inchaço e dor, o que pode apontar para condições como a síndrome do intestino irritável ou o supercrescimento bacteriano. Lembre-se da importância de um diário alimentar e da consulta médica para um diagnóstico preciso. Seguidamente, discutimos a seriedade dos gases acompañados de perda de peso inexplicável e alteracións nos hábitos intestinais, un conjunto de sinais que exige unha avaliación médica urgente para descartar condicións graves como má absorción ou doenzas inflamatorias. E non podemos esquecer o cuarto ponto crucial: gases con sangramento retal ou feces pretas. Este é un sinal de alerta vermello que exige atención médica inmediata, pois pode indicar problemas serios no trato gastrointestinal, incluindo o cancro. Por último, mas non menos importante, vimos que gases con dor abdominal intensa, febre, vómitos e incapacidade de evacuar son unha emergencia médica que non pode esperar. O seu corpo, meu amigo, é unha máquina perfeita e inteligente, e ele está constantemente a enviarlle mensaxes. Os gases intestinais son apenas unha das moitas formas como ele comunica conosco. O grande aprendizado aqui é que, especialmente depois dos 60, temos de nos tornar mais atentos, mais curiosos e mais proativos em relação à nossa saúde. Não é sobre viver com medo dos nossos próprios gases, mas sim sobre ter o conhecimento para interpretar o que eles nos estão a dizer. Saber identificar estes 5 tipos de gases pode ser a chave para detectar um problema de saúde numa fase inicial, quando o tratamento é mais simples e eficaz. Pequenas mudanças nos seus hábitos, na sua dieta, ou simplesmente a coragem de procurar ajuda médica quando necessário, podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida e na sua longevidade. Lembre-se sempre, o objetivo não é criar ansiedade, mas sim é empoderá-lo com informação. Não há vergonha em falar sobre gases, muito pelo contrário. Há sabedoria em ouvir o seu corpo. Cada um de nós é único, e a sua saúde é a sua responsabilidade e o seu maior tesouro. Não deixe que o desconforto se torne a sua norma. Viva cada dia com a maior plenitude possível, com energia e sem dores desnecessárias. Não se esqueça que o seu bem-estar é uma prioridade e que pequenos ajustes e atenção podem trazer grandes benefícios.
Se este vídeo lhe trouxe clareza, se o ajudou a entender melhor o seu corpo, ou se conhece alguém que poderia beneficiar destas informações, por favor, partilhe. As experiências partilhadas enriquecem a todos nós. Já sentiu algo assim? O que aprendeu com a sua experiência? Adoraria ler os seus comentários e as suas histórias abaixo. A sua participação é muito valiosa para a nossa comunidade. Se este conteúdo foi útil para si, deixe o seu gosto no vídeo. É uma forma simples de me mostrar que estou no caminho certo e que este tipo de informação o ajuda. E, claro, se ainda não o fez, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, recheados de dicas e informações para uma vida mais saudável e feliz em todas as idades. A minha missão é ajudar a viver a sua melhor vida em qualquer fase. Cuide-se, com carinho e sabedoria. Viva a sua melhor vida em cada idade, com saúde e leveza. Um abraço apertado.